Quem era Jesus antes de Gênesis capítulo 1? Onde ele estava antes da criação do mundo? Hoje vamos explorar uma pergunta muito interessante e vamos mergulhar na revelação da natureza pré-existente de Jesus. Antes que os fundamentos do mundo fossem lançados, Jesus revelou sua natureza pré-existente. Ele nos revelou uma infinidade de enigmas, entre os quais está o relato do que aconteceu antes da gênese do mundo. Essa revelação é apresentada no Evangelho de João, junto com a súplica mais profunda já proferida pela figura mais importante que já caminhou nessa terra. A oração de Jesus é uma oração de puro amor e compaixão, encontrada em João 17. Um capítulo de enorme significado nas Escrituras Sagradas. Nesta oração, quase podemos sentir o próprio coração de Jesus enquanto ele manifesta a comunhão com o Pai. A Bíblia está repleta de súplicas profundas. As súplicas de Salomão, Abraão e Moisés, entre outras, são muito inspiradoras. No entanto, a oração em João 17 é incomparável em sua grandeza. Jesus fala da glória resplandecente e da comunhão majestosa que ele compartilhou com o Pai, mesmo antes de o mundo existir. João 17, 1-5 consegue captar esse sentimento tão intenso e profundo do amor entre pai e filho. Logo após dizer isso, ele olhou para o céu e orou. Jesus falou assim, e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes do início da terra, Deus existia em todo o seu esplendor, com o seu Filho participando dessa mesma majestade. Gênesis narra uma infinidade de começos, abrangendo o nascimento da humanidade e as múltiplas maravilhas da criação. No entanto, é evidente que a Gênese de Deus não está documentada ali. Desde o início das Escrituras, Deus estava presente, com sua existência anterior à criação do universo, conforme escrito em vários textos da Bíblia. Antes de nosso cosmos existir, cremos ter existido um ser ou uma força eterna. As Escrituras afirmam claramente que essa força eterna não é outro senão Deus, como atestam vários versículos. A Bíblia apresenta Deus como um ser eterno em essência, que não foi criado, tendo existido desde tempos imemoriais e destinado a existir por toda a eternidade. Curiosamente, no capítulo inaugural de Gênesis, o termo singular El é suplantado pelo plural Elohim, indicando que Deus não estava sozinho durante a criação do mundo. Uma oração verdadeira, ela pode revelar as profundezas da alma de uma pessoa. João 17 oferece uma visão única da própria natureza e coração de Jesus. Nesta oração, o Senhor aborda uma infinidade de temas predominantes em todo o seu evangelho. A glória da sua missão, o fato de ter sido enviado, a fé presente em toda a sua jornada e ministério e o amor de Deus manifestado ao mundo através da sua vida. Jesus pede a sua glorificação. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Antes, Jesus disse que a sua hora não havia chegado, mas agora ela se apresenta diante dele. Embora as orações iniciais de Jesus fossem por si mesmo, elas eram desprovidas de egocentrismo. A preocupação que tomava conta do seu coração estava diretamente ligada à glorificação do Pai. Como filho, ele sabia que só poderia trazer glória ao Pai se o Pai primeiro atendesse a sua súplica: glorifica o teu Filho. Notavelmente, Jesus não confiou apenas na sua crucificação para exaltar o Pai. Toda a sua vida foi uma exaltação à glória de Deus.
desde sua consagração no templo até seus anos tranquilos de obediência inabalável em Nazaré. Jesus levou a missão concedida pelo Pai em seu coração até que pudesse finalizá-la. Ele engrandeceu o eterno Deus através da sua fé inabalável, da sua obediência e do serviço incansável durante todo o seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada restauração da visão aos cegos ou cura dos enfermos, cada sessão de treinamento de discipulado, cada confronto com a elite religiosa corrompida, cada resposta sagaz e cada interação afetuosa, tudo serviu para exaltar a Deus Pai. Lemos então: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me destes para realizar. Com convicção e segurança divinas, Jesus declarou seu ato sacrificial na cruz como já consumado. Ele implorou por ser glorificado, mas com a mesma glória que tinha quando estava junto do Pai. Sua oração não foi de forma alguma uma afirmação de independência, mas sim um testemunho de sua confiança inabalável em Deus Pai. Mesmo diante de tudo que sabidamente o aguardava, ele confiou até o fim. Nos dias de hoje, muitos buscam elogios e reconhecimento para si mesmo. Contudo, este anseio egoísta de alguns por grandeza e glória pessoal contrasta com a súplica feita por Jesus. Ele afirma: glorifica-me juntamente de ti mesmo. É preciso fazer a distinção entre dependência e independência. Continua dizendo ainda: glorifica-me na tua presença com a glória que eu tinha contigo antes do mundo começar. Jesus estava perfeitamente consciente de sua pré-existência e de sua natureza. Ele reconheceu um tempo nos confins da eternidade onde o Filho e o Pai compartilhavam dessa mesma glória. Jesus não poderia oferecer tal oração com sinceridade ou racionalidade se ele não fosse um com o Pai, ou se ele não reconhecesse a sua dependência total e irrestrita do Criador de todas as coisas. Tanto o Pai quanto o Filho participam da mesma glória. Jesus roga que o Pai o receba de volta, para que ele possa recuperar a glória que havia abandonado para cumprir sua missão. Este apelo para retornar ao seu esplendor original atesta inegavelmente a sua pré-existência e unidade com o Pai, reafirmando a sua declaração de que ele e o Pai são um. Ao longo do Evangelho de João, a ênfase é persistentemente colocada na glória de Jesus. A série de eventos que culminam na crucificação, que começam logo após a traição de Judas, a proclamação que ele fez dizendo: agora o Filho do Homem é glorificado, refere-se ao propósito do seu nascimento e ministério. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus estava destinado a morrer e ressuscitar dentre os mortos, servindo como expiação por aqueles que Deus lhes deu. O Filho enalteceria o Pai, e o Pai, por sua vez, exaltaria o Filho. Eles amplificariam a glória um do outro. Acentuar a grandeza de Deus é, de fato, a principal vocação dos cristãos. Cada pensamento, palavra e ação que praticamos deve ser direcionada para a glória de Deus. As orações de Jesus não foram apenas por sua causa, mas ele também intercedeu em nosso favor. Em João capítulo 17, verso 24, Jesus articula: Pai, desejo que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para contemplarem a glória que me deste, pois você me amou antes da fundação do mundo. Independentemente de nosso estado ou crescimento espiritual, a nossa dívida de amor e gratidão reside com o Salvador que se sacrificou por nós, que intercedeu em nosso favor para que pudéssemos ser um com Ele e ainda estabeleceu um modelo de oração que serve de exemplo para todos nós. Por fim, devemos revisitar Jesus em seu esplendor e glória no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Dentro de suas páginas, o mesmo João foi encarregado de registrar as visões que testemunhou. Ele percebe um Jesus formidável, incomparável a qualquer homem comum. Apocalipse capítulo 1, 12 e 13 narra: Virei-me para ver a voz que falava comigo.
E, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com um longo manto e com um cinto de ouro no peito. João contemplou o Filho do Homem. Ele descreve a voz ressonante que ouviu como semelhante ao toque de uma trombeta. Essa voz potente pertence ao Alfa e Ômega, ao princípio e o fim, aquele que esteve no nascer e na conclusão de toda a existência humana. À medida que Jesus se identifica com a forma que é descrito em Apocalipse, capítulo 1, 18, discernimos que aquela é a voz robusta de Jesus glorificado. O primeiro e o último é um título atribuído ao Senhor Yahvé, o Deus de Israel. A designação Alfa e Ômega carrega a mesma essência de o primeiro e o último. Essa passagem do Novo Testamento fornece uma afirmação inequívoca da divindade de Jesus. Só podemos especular sobre os pensamentos que passaram pela mente de João quando ele se virou. O som da voz que ele ouviu certamente não correspondia à sua memória da voz de Jesus. João comparou-a a uma trombeta, conforme mencionado em Apocalipse. No entanto, ele a reconheceu como sendo Jesus, uma vez que a voz se identificou como o Alfa e o Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus durante seu ministério terreno, João teve agora a oportunidade de encontrá-lo face a face depois de todos esses anos. O manto e a faixa que são descritos podem evocar as imagens do sumo sacerdote da Bíblia, talvez sugerindo que Jesus serve como sumo sacerdote para o seu povo. A única outra menção de faixas em Apocalipse, no capítulo 15, 6, também feitas de ouro, retrata uma imagem sacerdotal de anjos no templo celestial. Assim, Jesus surge não apenas como rei, mas também como sacerdote, uma mistura de imagens que se tornou familiar ao povo judeu durante o período macabeu. João continuou em Apocalipse 1, 14 e 15, descrevendo: sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã, brancos como a neve, e seus olhos como fogo ardente. Seus pés eram como bronze brilhando numa fornalha, e sua voz era como o som de águas correntes, ou como o som de muitas águas. A representação de seus olhos reflete a de um anjo no livro de Daniel 10:6. Seu corpo era como topázio, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas acesas, seus braços e pernas como o brilho de bronze polido, e sua voz como o som de uma multidão. A representação de seus membros é semelhante à descrição também de um anjo em Ezequiel. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Os traços angélicos de Jesus, no entanto, na visão de João, não equiparam Jesus aos anjos. Em vez disso, provavelmente destacam a suprema grandeza dele. Ele não pode ser retratado como menos glorioso que um anjo radiante. Olhos como chamas ardentes podem significar olhos de quem ama na literatura grega, mas também podem incorporar o poder sobrenatural. Ele veio como um servo e, sendo feito à semelhança dos homens, tornou-se completamente humano, mas sem pecado. Em Filipenses 2:7-8 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Apocalipse 1:18 afirma: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é aquele que vive, estava morto, mas está vivo agora e para todo sempre. Ele possui as credenciais da ressurreição e vive para nunca mais morrer. A vitória que Jesus obteve sobre o pecado e a morte é eterna. Ele não ressuscitou para morrer novamente. Somente Jesus detém as chaves do reino dos mortos e tem poder sobre a morte. Alguns acreditam que o diabo tem autoridade ou poder sobre quem vive e quem morre. Eles estão enganados. Eles estão claramente errados, pois somente Jesus detém as chaves do reino dos mortos e do último inimigo a ser vencido, a morte. A palavra Apocalipse significa revelação.
O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, no sentido de que pertence a Ele. Ele faz a revelação. Jesus é a pessoa de quem o livro fala. Apocalipse 1:1 declara a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Há uma razão significativa pela qual Deus escolheu revelar essa informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele o deu para mostrar aos seus servos. Deus revelou essa informação sobre Jesus glorificado e uma série de outros acontecimentos para que fosse compartilhada com outras pessoas e não mantida em segredo. É um apocalipse, uma revelação, não um apócrifo ou algo oculto. O livro de Apocalipse é um livro de profecia preditiva. Ela prevê coisas que acontecerão no futuro, ou pelo menos no futuro em relação à época em que foi escrito. Embora nem todas as profecias sejam vistas como preditivas, vários textos em Apocalipse são claramente considerados proféticos através da revelação de Jesus Cristo. Se Deus teve a preocupação de nos revelar tudo isso, deveríamos nos preocupar em considerar e ouvir tudo o que Ele disse e fez através do seu próprio Filho. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Apocalipse 3, 11 e 12. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos para mais vídeos como esse. Deixe-nos saber nos comentários o que você acha sobre a pré-existência de Jesus. Um abraço e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.